Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um programa Encontro com a Palavra e é uma alegria grande podermos estar juntos. Nós estamos estudando o livro de Isaías. No estudo de hoje eu quero repetir para enfatizar alguns princípios que nos ajudarão a entender os profetas de modo geral e, em particular, o profeta Isaías. Você deve estar lembrando que eu já falei várias vezes que a repetição é a essência do ensino. Aprendi que se você não repetir, não conseguirá ensinar. Samuel Johnson disse certa vez, ainda não compreenderam que é necessário relembrar mais do que ensinar coisas novas. Bem-vindo, isso mesmo, bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. No estudo de hoje quero repetir para enfatizar alguns princípios que nos ajudarão a entender os profetas de modo geral e em particular o profeta Isaías. Há duas partes do Velho Testamento que representam sua essência. Estou dizendo isso baseado em uma afirmação feita no Novo Testamento, referindo-se ao Velho Testamento. Estas duas partes essenciais do Velho Testamento são a lei e os profetas. A lei refere-se aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, e os profetas são esses livros do Velho Testamento que começamos a estudar. Os livros proféticos começam com o livro de Isaías e terminam com o livro de Malaquias. Algumas vezes o Novo Testamento faz referência a Moisés e aos profetas, ou apenas aos profetas. Quando o Novo Testamento refere-se à divisão profética do Velho Testamento, não se refere a todos os profetas, como Elias e Eliseu, ou Moisés, ou até mesmo Davi, mas aos profetas que escreveram os livros proféticos. Quando o Novo Testamento refere-se aos profetas, está se referindo à literatura profética. Quando penso em uma dessas referências do Velho Testamento no Novo Testamento, mostrando a importância da literatura profética, penso na história que Jesus contou no capítulo 16 do Evangelho de Lucas sobre o mendigo Lázaro e o homem rico. Quando o homem rico descobriu que estava no inferno e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, ele clamou: "Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento." A resposta que o homem rico obteve foi esta: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Mas o homem rico replicou: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam." Abraão respondeu: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Você percebe? Com essa citação que Jesus fez do Velho Testamento, este texto nos mostra que os profetas são sobrenaturais. Os livros proféticos são repletos de ensinamentos e profecias sobrenaturais que aconteceram, que se cumpriram literalmente. Algumas dessas profecias foram feitas centenas de anos antes do cumprimento e foram plenamente cumpridas. Isso é tão sobrenatural quanto a ressurreição. Por isso Jesus está dizendo no texto de Lucas que ou você acredita no sobrenatural ou não acredita. Se você não acredita nos profetas, você não iria acreditar em alguém que ressurgiu dos mortos. Uma das características dos profetas que já mencionei está relacionada à função do profeta. Uma das funções do profeta é mostrar o problema que está bloqueando a obra de Deus. Quando a obra de Deus se deparava com algum obstáculo, a função do profeta era anunciar o problema que estava sendo obstáculo para a obra de Deus até que ele fosse removido. Aí então a obra de Deus tomava seu rumo novamente. Foi por isso que os profetas apareceram na história dos hebreus. No primeiro estudo dos profetas que fizemos, eu disse que todos os profetas que escreveram livros proféticos pregaram e morreram em um período específico da história dos hebreus, entre 800 e 400 a.C. Este foi um período problemático na história do povo. Os exércitos assírios conquistaram o reino do norte e levaram o povo para o cativeiro. A invasão babilônica resultou na conquista e no cativeiro do reino do sul. Esses eram os grandes problemas do povo de Deus.
Como Deus sabia que essas invasões e cativeiros aconteceriam, ele levantou os profetas nesse período para que eles pudessem alertar o povo sobre o julgamento que estava para acontecer. Os 2 cativeiros do Reino do Norte pelos assírios e do Reino do Sul pelos babilônios foram julgamentos de Deus. Deus sempre alertou seu povo através dos profetas que traria julgamento. O primeiro profeta nesse estudo da literatura profética analisado por nós é o profeta maior Isaías. Maior porque o seu livro é o mais extenso de todos e também porque ele foi o profeta dos profetas. Quando você conhece esses profetas, precisa entender o cenário histórico no qual eles estão inseridos. A literatura profética algumas vezes fornece esse tipo de informação nos primeiros versículos de alguns dos livros proféticos. Quando os profetas queriam fornecer uma perspectiva histórica, eles relatavam quais reis reinaram durante o período em que ele foi chamado para pregar. No início do ministério de Isaías, o rei era Uzias. O rei Uzias reinou por mais ou menos 52 anos. Isaías começou seu ministério profético no final do reinado de Uzias. Na verdade, foi quando Uzias morreu que Isaías teve sua experiência espiritual, na qual ele recebeu o chamado para ser profeta. Quando chegarmos ao livro de Amós, veremos que Amós pregou nos primeiros dias do reinado de Uzias. Quando Amós já era velho, Isaías era apenas um menino. Outro rei que reinou durante o ministério de Isaías foi Jotão, o filho de Uzias. Uzias pegou lepra nos últimos anos do seu reinado. Por isso seu filho Jotão reinou junto com ele até que ele morresse. Jotão também reinou nos primeiros anos do ministério de Isaías, mas depois um rei que não era bom, chamado Acás, foi coroado rei. Os sermões de Isaías durante o reinado de Acás eram diferentes daqueles que ele pregou durante o reinado de Uzias. Isaías também pregou durante o reinado de Ezequias, que foi um bom rei. Apesar de ter muito a dizer a respeito da invasão dos assírios no Reino do Norte, Isaías também alertou o Reino do Sul sobre os efeitos dessa invasão. Isaías morreu no início do reinado do terrível rei Manassés. Como já destaquei, existe uma maneira correta de dividir o livro de Isaías. Ele é dividido em 2 partes. Os primeiros 35 capítulos são sermões sobre o julgamento de Deus que viria sobre Judá e sobre o reino do norte através da invasão assíria. Os capítulos 36 a 39 são uma pausa histórica, relatando que a invasão aconteceu. A outra parte de Isaías vai do capítulo 40 a 66. Essa deve ser a parte do livro de Isaías que as pessoas mais gostam, porque se assemelha ao Novo Testamento. Ela começa com as palavras: consolem, consolem o meu povo. A primeira parte de Isaías é como se fosse uma cirurgia. A segunda é a cura que se segue a cirurgia. Esta é a maneira correta de dividir o livro de Isaías. Essa segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 ao 66, é o coração do livro. É a parte que as pessoas mais gostam realmente. Ela focaliza a cruz de Jesus Cristo. Subdivide-se em 2 outras partes, os capítulos 40 a 48, que são as profecias sobre Ciro, o Grande. Isaías falou sobre esse imperador 150 anos antes que ele existisse. Isaías o chamou pelo nome e disse que ele seria escolhido por Deus para promover o retorno do reino do sul do cativeiro babilônico. A profecia foi cumprida ao pé da letra e é um incrível exemplo do ministério profético de Isaías. A segunda parte do livro de Isaías focaliza a primeira e a segunda vinda de Jesus, os 2 adventos de Jesus. Portanto, essas são as maneiras de dividir o livro de Isaías. Em nosso último estudo, vimos algumas profecias messiânicas que descrevem a vida do Messias. No final do programa, vimos a última profecia de Isaías que descreve o ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério com um manifesto. Geralmente, quando alguém quer causar um impacto no mundo, começa por um manifesto. Karl Marx e Engels fizeram juntos um manifesto chamado o Manifesto Comunista. Nele, os 2 escreveram as soluções para os problemas do mundo, segundo o pensamento deles. Por muitos anos esse manifesto existiu, mas ninguém o colocou em prática, até que um homem chamado Lenin apareceu. Lenin escreveu um pequeno trato, um panfleto intitulado O que deve ser feito. Lenin queria dizer que aquele era o modo de pôr em prática as mudanças sugeridas por Marx e Engels.
Ele foi muito pragmático. Muitas pessoas ainda vivem sob controle daquele sistema. Lenin disse: se as pessoas acreditam neste manifesto, então ele tem que ser posto em prática. Jesus começou seu ministério público com um manifesto. Ele foi à sinagoga de sua cidade natal e pediu o livro de Isaías. Ele abriu o livro no capítulo 61 e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus explica quem seriam os pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus referiu-se aos pobres como os que são cegos, confusos, pessoas que foram feridas pelas dificuldades da vida. Ele anunciou que iria curá-los. Esse foi o manifesto de Jesus. Eu vou dar visão aos cegos. Foi o ministério de ensino de Jesus. Liberdade aos presos. Ministério de aconselhamento de Jesus. Depois ele disse: liberdade aos oprimidos. Foi isso que Jesus disse que faria. E foi exatamente isso que ele fez. Faça um traçado da vida de Jesus baseando-se no Evangelho de Lucas ou nos outros evangelhos e você verá que foi exatamente isso que ele fez. Em suas profecias messiânicas, Isaías conta como seria a vida do Messias. Vimos algumas dessas profecias em nosso último estudo sobre a estrada para Deus e os 7 Espíritos de Deus. Mas 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías previu esse manifesto do Messias, o ministério que ele teria. A aplicação do manifesto de Jesus é muito importante. Um dos ensinos mais empolgantes do Novo Testamento é que hoje a Igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Quando o Messias veio, por 33 anos ele teve um corpo. No final desses 33 anos, ele se separou dos seus discípulos e disse que era necessário deixar aquela forma corpórea. Na forma humana, ele podia estar apenas em um lugar por vez. Ele era Deus em carne, Emanuel, Deus conosco. Por isso ele disse que era necessário deixar aquela forma corpórea, mas que voltaria na forma do Consolador. E quando o Espírito Santo viesse, ele estaria com os discípulos, estaria dentro de nós, e onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, então ele estaria lá. É isso que o Novo Testamento quer dizer quando afirma que nós, seguidores de Jesus Cristo, sua igreja, somos o corpo de Cristo. Você é um veículo, e Jesus quer se manifestar através da sua vida. Pense nisso, e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.